fazer. Mestre, a notícia abalou, o coração se calou, e só eu fiquei. Aleluia. E a multidão consolava aquela pobre mulher, mas por ali passava o homem de Nazaré. Deteve aquela multidão e o povo estremeceu. Jesus estendeu sua mão e o morto reviveu, pra glória de Deus. A multidão abalou, abalou, abalou. A multidão abalou, 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 abalou. Quando ele chegou o lugar estremece, quando ele manda até morte obedece, quando ele fala qualquer um se cala pra ele escutar. Quando ele fala pra outra falar, amor pecador, nada é sustentar. Está na igreja, venceu aquele geleão de Judá. Vou erguer a bandeira da vitória e cantar. Vou erguer a bandeira da vitória e cantar. O fogo pega no pavio, tipo mera, muito mais o fogo pega, mas tem fogo pra pegar. O fogo pega no pavio, tipo mera, quanto mais o fogo pega, mas tem fogo pra pegar. Vou erguer a bandeira da vitória e cantar. Vou erguer a bandeira da vitória e cantar. O fogo pega no pavio, tipo mera, quanto mais o fogo pega, mas tem fogo pra pegar. O fogo pega no pavio, tipo mera, quanto mais o fogo pega, mas tem fogo pra pegar. Aleluia, glória a Deus. Ergue a tua bandeira da vitória nesta noite, aleluia. No lugar estremece, quando ele fala até morte obedece, quando ele fala qualquer um se cala pra ele escutar. Quando ele fala pra outra falar, amor pecador, nada detesta o pecado. Está na igreja, venceu aquele geleão de Judá. Vou erguer a bandeira da vitória e cantar. Vou erguer a bandeira da vitória e cantar. O fogo pega no pavio, que fumega, quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. O fogo pega no pavio, que fumega, quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. Vou erguer a bandeira da vitória e cantar. Vou erguer a bandeira da vitória e cantar. O fogo pega no pavio, que fumega, quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. O fogo pega no pavio, que fumega, quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar. Aleluia! Glória, glória a Deus! Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé agora, irmãos, né? Para ouvir a palavra de Deus. O diácono Lenilson vai trazer a palavra de Deus. Fica de pé, vamos orar para que Deus venha usar ele nesta noite para falar ao nosso coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e amado e querido Pai, nesta noite, Senhor, meu Deus, queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta noite, usa o Teu Filho poderosamente, Pai, meu Deus, no dom da palavra, no dom de profecia. Toma a direção neste momento, Pai. Faça como Tu queres nesta noite, Deus. Nós entregamos a vida do Teu Filho, do Teu servo, nas Tuas mãos, Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém. E vamos receber o homem de Deus dando uma salva de palmas. Amém, varão? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluias. Glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra em 2 Crônicas,
capítulo 20. Aleluias. Onde fica depois de Reis. Aleluias. Samuel, Reis, Crônicas. Aleluias. Capítulo 20 de 2 Crônicas. Vamos ler 3 versículos. Pedir ao Espírito Santo que conduza essa noite e abra o nosso entendimento. Aleluia. Para compreendermos a sua palavra. Aleluias. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 ao 3. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 20 de 2 Crônicas, verso 1 ao 3. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apegou jejum em todo o Judá. Amém? Podem sentar. Glorificando ao Senhor. Aleluias. Eu pedi uma palavra a Deus e Deus trouxe essa mensagem. Aleluias. Ao meu coração, ao meu entendimento. Aleluia. Quando o pastor pedia, louvado seja Deus, a igreja que intercedesse junto a ele com a sua esposa para, aleluia, Deus dar vitória a ele e a igreja do Senhor, né? Porque sabemos que grande multidão se levanta contra a igreja do Senhor para ver a queda, mas a palavra de Deus diz que a pedra, aleluias, que o Senhor fundou, aleluias, a igreja do Senhor está firmada na rocha que é Cristo Jesus. Então, ao passar dos séculos, louvado seja Deus, muitos vêm tentando parar a obra de Deus para a igreja, mas já sabemos, aleluia, que aquele que fundou é poderoso para, aleluia, deixar, aleluia, de pé aqueles que buscam ao Senhor. Então, meditando, louvado seja Deus, aleluia, eu vi, aleluia, que nessa passagem, louvado seja Deus, há uma grande lição para nossas vidas sobre luta e batalha espiritual. Louvado seja Deus, aqui um grande rei, aleluia, que temia ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e andava diante do Senhor e tinha boas obras. Aleluia. E diz a palavra do Senhor, aleluia, que o texto nos diz que primeiro, aleluia, o rei tem duas coisas a fazer. Primeiro, ele ouve uma notícia, aleluia, e segundo, nós vamos ver qual foi a reação do rei diante da notícia que ele teve. Antes, para conhecer e para entendermos, a palavra nos diz que no versículo 1 diz: sucedendo depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. E o rei já vinha de uma grande batalha quando ele se juntou com o rei de Israel, Acabe. A palavra de Deus diz que um profeta veio a ele e disse que, aleluia, ele tinha se juntado com o ímpio para pelejar, e Deus aborrecia o rei de Israel, porque ele não andava diante do Senhor com integridade, sim, ele praticava o que era mal aos olhos de Deus. Por isso Deus, ele quis, aleluia, trazer uma punição sobre Josafá por ele ter se unido a um ímpio para pelejar na batalha. E ali Deus, vendo que Josafá ele se inclinou ao Senhor e preparou o coração, aleluias,
para buscar a Deus, Deus teve misericórdia de Josafá, aleluia, porque ele andava em retidão. E aqui a palavra nos diz que ele ouve uma notícia, e essa notícia, louvado seja Deus, pesa no coração do rei Josafá, porque uma grande multidão vinha contra ele. Então uma luta, aleluia, uma grande peleja em que ele viu que ele não tinha força, aleluia, diante dessa situação, dessa notícia. E o que é que ele faz? Qual a atitude que o rei toma? Louvado seja Deus, conhecendo aquele que tudo pode fazer, aleluia, e dá vitória àquele que o busca, ele fez, aleluia. Então temeu e pôs a buscar o Senhor e apegou o jejum em todo o Judá. Louvado seja Deus. E quando, irmão, aleluia, eu acreditava sobre o jejum, essa é uma ferramenta, se nós vamos ver no Antigo Testamento, em várias passagens, nós vemos que várias pessoas que utilizaram dessa ferramenta, louvado seja Deus, alcançaram vitórias naquilo em que pelejavam. Louvado seja Deus. Mas nos dias de hoje nós temos duas lutas a enfrentar. A primeira é não saber como jejuar da forma correta que Deus receba. E a segunda é contra a carne, porque a carne ela luta contra o espírito para não, aleluias, fortalecer o espírito. Então há uma luta, há um conflito entre a carne e o espírito, porque a carne ela quer modomia, ela quer ali estar acomodada, mas o espírito quer estar diante de Deus, buscando a presença de Deus, quer se encher, aleluias, como já tem sido falado, da presença de Deus, para que haja entendimento da palavra, para que haja entendimento daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas desse tem sido um empecilho para muitos. Louvado seja Deus, fazer o jejum e o jejum da forma que Deus receba, aleluia. Então, louvado seja Deus, para fazer o jejum, aleluia, temos que ter primeiro um propósito, porque sem propósito é impossível alguém conseguir jejuar, aleluia, se elevar a Deus aquilo que quer fazer. E aqui diante, aleluia, da situação do rei, ele teve um propósito. Qual foi o propósito? Uma grande multidão vinha contra ele, aleluia. Então ele, com as forças, com a carne, ele viu que não tinha força nenhuma para pelejar, porque era muito grande o exército que vinha contra o rei de Judá. E assim ele se levanta, louvado seja Deus, e ajunta, aleluias, em Judá. A palavra de Deus diz no verso 4: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Aleluia. Então veja, aleluia, que ele sozinho ele não conseguia, ele viu e temeu, mas ele pediu ajuda do povo de Judá para se levantar em favor dele. Aleluia. E também da nação, da cidade de Judá, aleluia, porque não somente aquele exército vinha para derrotar o rei, mas também toda a cidade, aleluia, mas dele conhecendo, aleluia, aquele que é rei sobre os reis, ele se põe agora, aleluia, de pé diante da congregação de Judá e de Jerusalém, louvado seja Deus, e diante do pátio novo, e ele diz assim, e disse, aleluias, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Verso 6, pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia. Então louvado seja Deus. Então veja, diante, aleluia, de várias situações nós passamos, nós vemos que com a nossa força nós não conseguimos, aleluia, mas nós cremos no Deus que os nossos antepassados criam. E assim Josafá ele faz lembrar
de que Deus foi com Israel no Egito, no deserto, e toda a aflição que Israel passava, Deus se levantava em favor do seu povo e dava vitória, porque o povo passava a buscar o socorro de Deus na sua aflição, e Deus ouvia dos céus e entrava com providência na vida do seu povo. Aleluia. Então o jejum no dia de hoje, aleluia, eu estudava, pastor, sobre o jejum no dia de hoje, e nós vemos que o inimigo, ele sabendo que essa é uma ferramenta poderosa, ele prepara pratos de vários tipos, vários sabores, e coloca diante dos olhos, porque a gente vê na internet vários tipos de receitas. Então a gente pensa que aquilo é somente para entendimento, mas não, aquilo é para afastar o nosso entendimento de que quando nós jejuamos, tem tese científica que fala, pastor, que quando uma pessoa jejua durante um dia, o jejum ele não é só benéfico para o corpo, como para o espírito, porque quando jejuamos durante o dia, passamos o dia sem ingerir algum alimento, o corpo ele vai expelindo as toxinas, vai expelindo as químicas que nós absorvemos durante as refeições que nós fazemos, porque tudo que nós ingerimos tem química, tem toxina. Então o corpo ele vai eliminando ali. Quando o corpo ele está vazio, aleluias, com a comida, que ela é um peso para que o espírito possa se elevar dentro de nós, é necessário que nós esvaziemos de nós, aleluias. Então a comida ela limita o corpo. Louvado seja Deus. Fiz um teste sobre isso, e só que eu fiz de uma forma que podia prejudicar o meu corpo, mas eu quis fazer uma experiência, eu quis testar, e eu passava o dia todo trabalhando somente com café, aleluia, porque tem várias formas de você jejuar. Você pode jejuar tomando apenas o café e passar todo o dia sem absorver, sem comer, louvado seja Deus. Também você pode escolher apenas o almoço. Você também pode escolher o jejum total, que é passar todo o dia e só no outro dia. Mas para isso a gente temos que adaptar o nosso corpo, porque não temos que fazer assim de forma prolongada, porque não temos costume, e assim temos que fazer 1 hora, 2 horas, e assim a gente vai treinando o corpo para aperfeiçoamento. Louvado seja Deus. Então há essas formas de jejuar, e são chamados intermitente, parcial e jejum total. Às vezes você pode escolher só apenas pão e água, e lembrando da água, quando o pastor disse aqui, quando a gente comeu pão e a água, e nós vemos que muitas das vezes nós vemos que a pessoa fala que a água ela não tem poder, mas no cientista, pastor, eles fizeram um teste com 5 pessoas. Ele pegou 5 copos com água e fez um teste, e cada pessoa ela expressava um sentimento. Uma pessoa expressava fé, outra expressava amor, outra expressava raiva. Então cada sentimento daquelas pessoas era introduzida naquela água, e aquela água naquele copo ela gerava uns cristais, e cada cristal significava o sentimento que a pessoa estava emanando. Louvado seja Deus. Então veja que a água, ela, tanto é que o nosso corpo, a maior parte, necessita de água. Então há poder, aleluias, na água, mas é a nossa fé, o nosso sentimento, é aquilo que nós expressamos, é aquilo que nós depositamos diante daquilo que nós queremos. Louvado seja Deus. Então isso, louvado seja o nome do Senhor. E com isso, fazendo isso, esse período de jejum que eu fiz, aleluia, fazendo essa experiência, minha mente se abria, e eu via que o corpo, ele limita quando nós comemos muito e não jejuamos. O espírito fica limitado ao corpo e fica pesado. Por isso há uma necessidade, tanto para melhorar o seu corpo como o espírito. E Deus colocava, pastor, pessoas para eu auxiliar. Pessoas mandavam mensagem, e ali Deus me dava sabedoria para dar uma palavra, e assim Deus ia dando sabedoria dia após dia. Mas como eu trabalhava com química, que era na Guaraves,
Aí eu dei uma parada, mas para retomar é difícil. É difícil porque a luta espiritual é grande. Aleluia. Para jejuar. Então a irmã Tamires até falou que ela às vezes tenta jejuar, mas não consegue. Então, sem um propósito, é difícil. Porque o inimigo ele peleja. Ele sabe que quando nós fazemos isso, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar entendimento, e o Espírito ele vai se expandir e se elevar, e Deus vai dar vitória àquele que busca com propósito em Deus. E assim fez o rei Josafá, diante da ameaça que ele viu, ele temeu, aleluias, aquela ameaça, e diz a palavra de Deus que ele ajuntou o povo de Judá e colocou de pé para buscar ao Senhor. Outra dificuldade que a pessoa tem é quando diz que, muitas das vezes quando está jejuando, diz que se disser que está jejuando, quebra o jejum, mas a palavra de Deus nos diz que é quando nós expressamos que estamos sofrendo, que é em nosso semblante, querendo demonstrar que estamos sofrendo por estar jejuando. Então isso que é errado, mas você falar que está jejuando, louvado seja Deus, não é errado, e sim errado é você demonstrar, querer demonstrar que você está jejuando ali para alcançar algo. Então você não alcança, mas o rei ele convocou o povo e disse: vamos jejuar, vamos convocar um jejum para buscar a Deus. Então isso, aleluias, é interessante para a pessoa entender. Acho que eu já vi várias pessoas dizendo que não sabem jejuar e não tem um entendimento para fazer, então muitas vezes deixa de fazer porque não sabe. Aleluia. E outra, louvado seja Deus, é que quando jejuamos temos que fazer apenas 3 coisas. A primeira é adorar a Deus, louvando ao Senhor. A segunda, meditando na palavra. E a terceira, oração. Aleluia. Então são 3, aleluias, formas que você tem, que nós temos que passar buscando a Deus, porque se nós começarmos um jejum e louvar a Deus e nós ficarmos presos nos entendimento, aleluias, nas redes sociais, na internet, então de nada vai servir o jejum, porque é um jejum sem propósito, é um jejum sem querer mostrar a Deus qual é a forma que você está jejuando. Louvado seja Deus. Então, quando nós fazemos dessa forma, aleluia, consagramos a Deus aquele período, 5 horas, louvado seja Deus, buscando a Deus, louvando, orando e meditando na palavra. Assim, Deus vai dar vitória. Aleluia. E isso, irmão, aleluia, é um ensinamento para mim também. Aleluia, porque eu necessito fazer isso. Então é para nós todos essas instruções que Deus nos traz para essa noite. Aleluia. Sabemos que esta ferramenta, aleluia, que tanto, aleluia, para nós cristãos, para os cientistas, é algo que é para expandir a mente, para elevar o espírito, aleluia, e adquirir sabedoria e conhecimento, aleluia, de Deus. Irmãos, estão entendendo? Aleluia, isso que Deus está falando, aleluia, para nós, que é necessário. Jesus disse, aleluia, que quando interrogaram Jesus, indagaram Jesus: mestre, por que jejuam nós e os teus discípulos não? Aleluia. Jesus disse que enquanto o noivo está presente ali na festa, os convidados não teriam que sofrer. Então o noivo convidou os convidados. Então enquanto o noivo estiver presente, os convidados teriam que comer. Mas ele disse: chegará um momento em que todos terão que jejuar. Aleluia. Então nós vemos aqui o tamanho da importância do jejum. Aleluia, para a vida espiritual. Louvado seja Deus. Tem pessoas que sobem de nível espiritual de tal forma, aleluia, que conseguem. Nós vemos por Moisés mesmo, como o pastor aqui trouxe, aleluia, que Moisés ele pediu para que a presença de Deus fosse com ele. E a palavra de Deus diz que Moisés falava face a face com Deus no monte. E ali ele passava 40 dias e 40 noites na presença de Deus. E Deus ali
suprir a necessidade, aleluia, e ele não tinha fome, porque ele se alimentava diretamente da fonte, ele se alimentava da fonte de água e da fonte, aleluia, de comida, aleluia, celestial. Louvado seja Deus. E ali Moisés, nós vemos que Moisés cresceu de tal forma que ele, a palavra de Deus diz que antes dele não houve, depois dele não haveria homem tão grande como Moisés. Aleluia. E assim nós vamos aprendendo, aleluia, como Deus quer trabalhar nas nossas vidas, mas Ele nos dá instruções para seguirmos. E se nós não seguirmos as instruções que Deus nos dá, nós não temos como crescer, aleluia, na presença de Deus. Aleluia. E assim o rei Josafá fez, aleluia, ele convocou um jejum, aleluia, diante de todo o povo, e ele fez lembrar, aleluia, a todo o povo, aleluia, dizendo assim, aleluia, verso 7: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, que diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Aleluia. Então vemos que aquele povo queria tirar o povo de Israel, mas Josafá faz lembrar a Deus que Deus tinha dado ao povo aquela terra e que nenhuma outra nação poderia tomar, porque quando Deus promete, Ele cumpre, e aquilo que Deus dá, ninguém pode tomar. Aleluia. Então Deus deu a terra por herança a Israel, a Abraão, aleluia, que disse que Abraão daria para sempre aquela terra e lançaria fora aquele povo, e Deus lançou e deu a Israel por herança. Mas agora uma grande multidão se levanta contra o povo de Israel para tirar eles daquela terra. Mas aí o rei teme e ele lembra que há aleluia, que é maior do que aquela multidão, aleluia, e se levanta e põe a buscar a Deus, aleluia, e diz no verso 10: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que não dão ao pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso. Aqui ele começa sua oração ao Senhor e diz: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Então veja que oração tremenda, aleluia, o rei fez. Ele colocou toda a confiança no Senhor, vendo que ele não tinha força, nem o seu exército para pelejar contra aquela multidão, mas ele lembra que o Senhor dos céus, Rei dos reis, general dos exércitos angelical, tinha todo o poder para pelejar contra aquele povo, aleluia. E ele lembra, aleluia, que o povo do Senhor sempre buscou a Deus se humilhando na presença do Senhor, e quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, Deus se comove, aleluia, porque ele disse: a um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Então Deus não vai desprezar, aleluia. Lá em Joel, aleluia, a palavra nos diz que quando nós, aleluia, formos orar ao Senhor, e quando apresentar um jejum ao Senhor, muitos naquele tempo era, aleluia, de prática que eles faziam, eles rasgavam a veste, mas a palavra nos diz que quando